Olá, seja muito bem-vindo ao Conversa Diária, aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve e descontraído. Hoje nós temos uma convidada aqui, jovem empreendedora, e ela é uma pessoa que vem se destacando pela sua autenticidade, inclusive nos seus momentos de fé. Ela tem muita história boa para contar para a gente. Nós vamos conversar com Tássia Capellini. Tássia, seja muito bem-vinda ao Conversa Diária. Mara, obrigada. É uma Um satisfação. prazer estar aqui nesse início do programa de vocês. Quero caminhar junto com vocês também. Bacana, a gente fica muito feliz de poder compartilhar a sua história com todos que nos acompanham. Então, primeiramente, antes de a gente falar sobre a empreendedora, a empresária, gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre a sua história. Aquela menina, né? A infância, a menina, a filha. Quem é Tássia Capellini? Vamos lá. Bom, a Tássia sempre foi, você falou de autenticidade, né? Sempre fui muito autêntica. Desde pequenininha eu sempre fui muito extrovertida, muito desinibida, muito comunicativa, engraçada. Então eu tirava sarro de tudo. Eu era aquela criança que todo mundo falava, ela é a palhacinha. Então eu sempre busquei levar a vida leve, divertida. Até hoje, às vezes eu falo, Tássia, segura um pouco nas suas piadas, Tássia. Não tira sarro de tudo, Tássia, porque tem gente que não gosta. Mas quando eu vejo, já tô tirando sarro. Eu procuro sempre quebrar clima. E isso vem comigo desde lá de trás, né? Então, sempre fui uma pessoa de muitos amigos, muito bem, bem adaptável, sabe? Em qualquer turma eu consigo me encaixar, consigo ter assunto com todo mundo, crescer no comércio também, né? Dentro de uma empresa, eu literalmente nasci numa empresa, né? Meus pais, eles moravam na loja há uns anos atrás, né? Quando eu nasci. Então, eu cresci dentro da empresa. E acredito que talvez isso tenha me ajudado a ter essa desenvoltura, né, na conversa, na fala, não ter vergonha, saber se virar sozinha. Fui uma criança também que não passava perto, me virava muito. Então, graças a Deus, tive uma infância muito divertida e acho que foram esse meu passado que fez com que eu escolhesse o empreendedorismo, que é a área que mais explora, né, isso de mim, essa coisa da inovação, de estar sempre em movimento. Eu, desde pequenininha, também não gostava de uma vidinha muito parada, não. Gostava muito de brincar, praticar vários esportes, ter, como eu falei, vários grupos de amigos. Então, eu gosto desse dinamismo, a empresa traz muito isso, né? Então, não tem como falar da minha infância sem falar de empresa. E, com certeza, a gente vai trazer também essa minha área da vida aqui. Mas minha infância foi maravilhosa, como de qualquer outra criança. E só lembrança boa. Muito bom. E todo esse dinamismo, já vê muita energia em você, né? Você tem pouco mais de 30 anos, é uma menina ainda, né? Com esse olhar bonito da vida, teve seus desafios também. Gostaria que você compartilhasse conosco. Primeiramente, o significado de família, que você já trouxe aqui, né? Da parte do empreendedorismo, significado de família para você. Também, se você tem mais irmãos. E em relação essa parte do esporte, para outras pessoas conhecerem um pouquinho mais, com mais detalhe, o que você praticou, o que você gosta, ainda pratica. Uhum. Bom, família, gente, é nosso bem maior, né? Não tem... Graças a Deus eu tive uma família muito estruturada, né? Pai, mãe, irmãos, todos muito unidos. Até aquela questão de briga, porque um se intromete muito na vida do outro, mas mostra o quanto nós somos unidos, né? Então, é uma família, graças a Deus, que eu tenho um amor muito grande. Eu admiro muito os meus pais, que me passaram valores, né? Que depois eu fui estudar a Bíblia e eu falava, pai, os seus jargões se enquadram em vários versículos da Bíblia. Então, eu cresci muito com essa coisa da humildade, né? De tratar as pessoas muito bem. Então, graças a Deus, eu tive uma família muito estruturada e pais que me passaram valores muito, muito necessários do ser humano, sabe?
E eu tenho irmãos, né? Tenho uma irmã do meio, que é a ovelha negra da família. Ela tá morando na Bahia, numa ilha. Ela fugiu totalmente do padrão da família, quis se aventurar, quis se desapegar de tudo isso, não quer saber de empresa. Apesar de ter o sangue empreendedor dentro dela, de vez em quando ela vende umas coisinhas também, já trabalhou com vendas e tal. Mas ela não quis saber de empresa, foi morar na Bahia, tá se aventurando no estilo de vida bem, gente, nem sei explicar qual que é o estilo de vida dela. Você traz esse termo ovelha negra da família justamente porque ela não está aqui em Bauru, por exemplo, com vocês, seguindo essa vida do empreendedorismo. Isso, sentido. Quis sair do padrão da família, quis ter uma identidade própria. E ela tem esse estilo dela aí que eu admiro muito, né? Muito... com o simples da vida, sabe? Com o pouco. Acho que ela queria viver uma experiência assim, de viver o pouco da vida, como com tão pouco a gente consegue ser feliz. E esses dias ela até veio pra Bauru, né? Ela tava com uma mochilinha e ela passa meses com uma mochilinha minúscula, porque ela viaja muito. Aí ela olhou assim pra mochila dela e falou assim: nossa, Tássia, eu preciso me desapegar um pouco de coisa, tá com muita coisa. Eu olhei e falei: gente, uma mochila. Mas assim, aí você vê também que não tem certo ou errado na vida, né? Tem a escolha de cada um. E ela tá trilhando a escolha dela, né? Tem as consequências também, porque tudo tem vantagem, tem as desvantagens, né? Ela tem, talvez, ali uns desafios também no estilo de vida, não é? As pessoas criam uma ilusão de que tô cansado, vou pra praia vender coco e vou ser feliz. Na praia, vendendo coco, também tem os desafios. Porque a vida é assim, né? Nós temos que passar por desafios para crescer, para amadurecer, para evoluir. Então, ela também tem os desafios dela, mas ela me ensina muito sobre o viver com tão pouco e ser feliz e ter mais do que o suficiente, né? E aí eu tenho meu irmão mais velho também, que daí é empreendedor junto com a gente, tá ali do lado da loja dos meus pais, da Tânia Boutique, o dele é o La Terrace, também trabalha com gastronomia, bastante eventos. E essa é a nossa família. Muito bacana. E até aproveitando, falando sobre a parte do empreendedorismo, como que você decidiu seguir na sua profissão, né, no empreendedorismo, na parte de alimentos e alimentos saudáveis, digamos assim, né? Conta um pouquinho pra gente sobre a sua loja, como que você pensou e como que teve esse apoio da família, inclusive. Bom, vamos lá. Como eu cresci na empresa dos meus pais, eu sempre vi eles trabalhando. A empresa deles é de roupa, né? Roupa masculina, feminina, tem alguns artigos de decoração. Mas como eu cresci ali, eu sempre me vi ali também, sabe? Porque mulher, né? A gente gosta de roupa, a gente gosta de moda, a gente gosta de luxo, né? Então, cresci ali e sempre me vi trabalhando com eles. Mas, sempre vem um mas, né? Mas eu não gosto muito da zona de conforto. Então, assim, eu cresci ali na empresa, escolhi fazer faculdade de administração por lógico, para ajudar eles ali na loja, trabalhar ali com eles, mesmo querendo ter feito gastronomia, porque eu sempre gostei de cozinhar, sempre me aventurei na cozinha e também era uma paixão minha. Mas como eu ia ficar com a loja, eu pensei, bom, não vou fazer gastronomia. Até conversei com a minha mãe e ela falou: Tássia, olha, eu te aconselho a fazer administração. Deixa para fazer gastronomia mais para frente, quando você, como hobby, né? Quando você já estiver mais tranquila, tal. Eu falei: é verdade. Escolhi fazer administração. Me formei em administração e comecei a trabalhar mais seriamente na loja, né? Eu já tinha visão de dona ali, então eu queria deixar todos os processos resolvidos e tudo mais. E minha mãe fala que eu chego chegando, que eu já, sabe, eu sou meio expansiva mesmo, então eu cheguei querendo organizar processo, tal, e fazer a gestão ali da loja. E foi um período muito bom.
Mas eu comecei a entrar um pouco na minha zona de conforto, né? Eu lembro que eu olhava e falava assim, gente, será que vai ser sempre assim? A minha vida vai ser sempre assim? Eu acordo, trabalho o dia inteiro, saio do trabalho e vou pra academia, né? Daqui a pouco conheço alguém, caso, e aí continuo aqui na loja, né? Que já praticamente anda sozinha, porque a loja hoje tem 40 anos, né? E comecei a sentir que não era mais ali pra mim, né? E aquela vozinha que muitas vezes a gente não quer ouvir, né? Mas que é de Deus dentro da gente, sim, eu creio nisso, de mostrar pra gente, olha, eu tenho algo diferente pra você, eu tenho outro caminho pra você, né? E aí eu não queria ouvir essa voz porque por vários motivos eu não queria decepcionar meus pais. Acho que todo filho de empresário tem um pouco essa culpa se não decide caminhar na empresa dos pais, né? Porque a gente vê, né, a dedicação deles, né? E tem até aquela coisa da vontade de retribuir tudo que eles fizeram pela gente. Então eu entrei, eu não queria ouvir essa voz, né? E toda hora vinha, ai, Tassi, tem algo mais pra você, tá muito tranquilo. Porque eu podia fazer meu horário, né? Claro que eu me esforçava ao máximo pra estar sempre ali presente, cumprir horário, até pra dar exemplo pra todo mundo. Mas eu podia viajar, eu podia, né? Eu tinha muita flexibilidade e muitas vantagens ali. E fui escondendo essa voz e achando que era a frescura da minha parte. Falei, tá, se qualquer menina daria tudo pra estar no seu lugar, né? Ter uma loja de roupa, poder pegar a roupa que quer, viajar pra fazer compra, né? E é um ambiente agradável, né? As clientes estão lá, estão sempre felizes, estão sempre contando coisas boas, indo viajar, ou tem festa. Então é um trabalho muito prazeroso. Mas essa vozinha aí que tem dentro da gente não some enquanto a gente não ouvi-la. E eu tentei não ouvir até que chegou no momento que eu comecei a desenvolver depressão. E aí eu não queria também prestar muita atenção nisso. Eu achava que, como eu sempre fui uma criança muito feliz, eu achava que era um período. Falei, ah, não, é um período mais desanimado da vida. E fui tentando aceitar, e tentando aceitar, e tentando aceitar. E eu falo pra todo mundo, eu falo, dê ouvido a essa voz. Não tente aceitar, não tente esconder, né? Porque é a voz de Deus pra nossa vida. E não importa o preço que a gente tenha que pagar pelo novo caminho, mas o preço de permanecer ali, eu acho que é ainda maior, sabe? Então, eu comecei a desenvolver depressão até que eu desenvolvi síndrome do pânico. E eu lembro que eu estava na loja dos meus pais e eu comecei a sentir meu braço formigando, minha boca formigando. Eu não conseguia falar direito e eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, me leva pro hospital agora, né, que eu tô passando mal, tal. E aí eles me levaram no hospital, fui atendida. A mulher tirou minha pressão, falou, não, você não tem nada. Eu falei, não, moça, tenho. Eu falei, não, eu tenho, não tô conseguindo falar, tô com falta de ar. Tenho sim, tira de novo. E ela tirou e falou assim, olha, tá tudo bem com você, eu vou te encaminhar para um psiquiatra. E aí, nossa, aí me encaminhou para o psiquiatra e falou, olha, você não tem nada, você está com uma crise de pânico, eu vou te passar ansiolítico e tudo mais e tal. E aí, ali eu vi que eu estava totalmente desconexa de mim. Eu tinha perdido minha identidade, eu já não sabia mais quem que eu era, eu já não sabia mais o que eu queria pra mim. A vida tinha perdido a cor, tinha perdido o sentido. Olha só, né? Porque também teve outros fatores externos, não é só a loja, né? Eu também estava com várias outras questões. Mas envolvidas a coração também? Também, movida a coração, relacionamento, vontade de mudar de cidade, viver novas experiências, né? Enfim. E aí eu falei para os meus pais, olha, eu preciso me reconectar, eu preciso de um mês para eu entender o que está acontecendo comigo. Porque eu comecei a ter muita culpa. Eu falava assim, gente, eu tenho tudo. O que mais que eu quero para mim? Então é difícil você aceitar que você tem tudo, você tem uma família estruturada, graças a Deus, condição financeira, saúde, né? E um trabalho ali e não tá feliz. Então era como se eu ficava assim, gente, eu não tô sabendo ser grata ao que eu tenho. E foi um período muito difícil, né? Mas, como tudo coopera pro bem, depois a gente vai falar de versículo, e esse é o meu preferido. Todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus. Deus, ele é
especialista em pegar a nossa pior fase, a nossa maior dor e transformar numa bênção gigantesca, né? Então, esse período que eu saí, eu pedi para os meus pais um mês para ficar afastada da loja. E aí, nesse um mês, eu comecei, gente, o que eu faria se eu não fosse trabalhar na Tânia Boutique? Foi a primeira vez que eu parei para pensar, né? E eu não tinha ideia. Eu falava assim, com certeza alguma coisa relacionada com saúde, né? Eu também fui uma criança muito engraçada e muito saudável também. Minha mãe perguntava quando eu era pequenininha, filha, o que você quer levar de lanche para a escola? Eu, mãe, um tomate. Ela, um tomate? Um tomate, uma banana. Não é possível, tá? Isso é repolho. Eu não sei se vocês lembram da propaganda Chicória. Gente, aquela propaganda me representa. Há muitos anos atrás, olha eu revelando minha idade. Mas era uma propaganda que a criancinha tava dentro do carrinho e junto com a mãe. E ela ficava brigando com a mãe. Eu quero Chicória, eu quero Chicória, eu quero Chicória. E eu era essa criança. Então, a alimentação saudável faz parte de mim, é a minha verdade. Então, eu sempre gostei de atividade física e alimentação saudável. Então, quando eu me vi ali, talvez fazendo alguma outra coisa que não fosse com roupa, com a loja, falei, olha, talvez eu fizesse algo relacionado com saúde, com alimentação. Mas eu pensei, começar uma faculdade agora, né, de educação física, será? Eu falei, acho que não é isso. E os dias passando, né, e eu sem noção nenhuma do que eu queria. E olha como Deus é lindo. Chegou um amigo meu, falou, Tássia, eu não sei. Eu tava passando na frente da banca de revistas e eu vi esse livro e eu achei que tinha tudo a ver com você. Olha, é um livro da Bela Gil. E ele me entregou. E a hora que eu olhei aquele livro, eu falei, gente, doce saudável. É isso. Eu comecei a folhear, eu falei, que loucura. É muito isso que me falta. Por quê? Porque quando a gente quer se alimentar bem, aí você fala, não, salgado é fácil, você troca massa, você tira macarrão, pizza, né? Então, eu vou diminuir massa, vou começar a comer mais grelhado, legumes, e aí é fácil. Mas e quando você tem vontade de doce? Muito bom. Você vai continuar contando essa história pra gente já já. Tá joia. Nós vamos para um rápido intervalo. Tá gostando dessa história? Tem muito mais. Fique por aí que nós voltamos já já. Voltamos com Conversa Diária, falando com essa jovem empreendedora e também uma mulher cheia de fé. Agora você vai saber um pouquinho mais sobre essa história com Tássia Capellini. Tássia, vamos aí entender um pouquinho como que você chegou então no empreendimento da sua empresa e depois falando um pouco sobre fé, porque é algo também que você acabou unindo juntamente. Como que começou essa história? Sim. Então, para concluir, da onde veio a ideia, né? Comecei a folhear, vi sobre doce saudável, falei, gente, doce saudável é a solução de todas as pessoas. Porque apesar de eu ter um paladar muito saudável, assim como eu acho que a maioria das pessoas tem uma queda muito grande por doce. Então, com o livro da Bela Gil, e depois eu fui atrás de alguns cursos em São Paulo, fui para Florianópolis, e aí eu falei, não, doce saudável é o que eu trabalharia. E aí comecei a fazer da minha casa um laboratório. Porque eu comecei a pesquisar isso há 7 anos atrás, quase não se falava muito de doce saudável, os poucos que tinham eram muito negados pelas pessoas, porque não agradava tanto o paladar, não tinha tantos ingredientes assim, a gente não tinha tanto acesso, né? E aí eu comecei a desenvolver receitas saudáveis. Gente, eu tô resumindo, vocês vão ter que me trazer de volta nesse programa. Tem muito detalhe importante aí, mas é pra gente conseguir entrar também na espiritualidade. Fui fazendo da minha casa um laboratório, fui me desafiando a pegar receitas da minha avó, que davam certo, né? Receitas que eu já tinha testado na minha casa com ingredientes tradicionais. Fui substituindo por ingredientes saudáveis. Então, hoje, o nosso brigadeiro é feito com batata doce, o nosso pudim é feito com inhame, sorvete de flocos é feito com castanha de caju, chocolate vegano. Então, assim, a gente tem uma infinidade de produtos lá na Baker,
todos muito saudáveis. Já deu água na boca. Já deu água na boca? Que bom. Então, decidi trabalhar com isso por isso, porque para mim era algo muito inovador, né? Solucionava o meu problema. Desafiador, que eu também gosto, né? E solucionava o meu problema. Eu acho que a empresa, para dar certo hoje, ela soluciona o problema das pessoas, né? As pessoas querem problemas resolvidos. Tá todo mundo já com a vida corrida e quanto mais soluções tiverem, melhor as pessoas mais buscam, né? Essas soluções. Então, hoje minha empresa, né? A Tássia Health Bakery, a gente atende muita gente alérgica, porque é tudo sem glúten, sem leite. Então, muita gente alérgica, pessoas que estão passando por algum tratamento, né? Pessoas que estão tratando com câncer, não pode consumir açúcar. Tem muita criança com diagnóstico que não pode, né? Inflamar o organismo. Então, assim, gerou um propósito também maior, né? Isso me encantou. E a hora que eu vi que seria algo que solucionaria o problema das pessoas, ajudaria outras pessoas e ainda era a minha verdade... Eu acho que o importante é isso, não é abrir uma empresa buscando, né, o financeiro. Claro, todo mundo que abre uma empresa quer ganhar dinheiro. Não vou ser hipócrita de dizer que não. Mas também era a minha verdade. Então, hoje você nunca vai me ver numa pizzaria comendo pizza ou numa hamburgueria comendo lanche, principalmente numa doceria comendo doce saudável. Então, é a minha verdade, é algo que realmente eu trago comigo desde criança. E eu acho que isso que é o que faz, né, a gente conseguir força para encarar as dificuldades, né? A nossa verdade, a nossa identidade. E falando em dificuldades, esse começo também foi desafiador para você. Embora você tinha o apoio. E aí entra também a questão da fé nesse momento? Com certeza, gente, eu tinha 28 anos, abrindo uma empresa que eu não quis fazer pesquisa nenhuma na cidade de Bauru, porque algo totalmente revolucionário, né? Não tinha em Bauru nenhuma loja que trabalhasse com doce saudável. Eu fui a pioneira na cidade. Em São Paulo tinham pouquíssimas. Então era algo muito inovador numa cidade que eu não sabia se ia ter uma boa aceitação, né? Tendo confrontado no bom sentido os meus pais para não querer ficar com a loja deles, que era algo que era esperado por mim. Enfim, então eu precisei de muita fé, né? Então eu tinha 28 anos, dando um tiro no escuro, usando o investimento dos meus pais, né? E falei, não, isso aqui tem que dar certo. E aí eu comecei a lidar com muitas dificuldades, porque a empresa, é lindo você falar, eu sou empresária, né? Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou empresária, porque eu sei que o quanto é desafiador para uma pessoa ter uma empresa, né? Envolve pessoas, envolve marketing, envolve processos, gestão, envolve tudo, né? Então, eu não podia reclamar para ninguém com essas dificuldades, eu não podia reclamar para os meus pais, porque eles iam falar, você quis, agora aguenta, né? Eu não tinha nenhum sócio, não tinha nada, e nessa de não ter ninguém e precisar de um apoio e ter dentro de mim a certeza que daria certo, eu fui no melhor caminho. Eu fui buscar Deus e me abrir para conhecer esse Deus um pouco mais profundamente. E Deus é assim, quando a gente bate na porta, Ele abre. E Ele abriu de um jeito que me envolveu tão profundamente que hoje, assim, o que eu mais amo é falar sobre espiritualidade, é falar sobre fé. Eu tenho um grupo de oração que já vai fazer 3 anos na minha empresa também, na Tássia Health Bakery, que ali é um grupo que é uma família, a gente cresceu juntos. Tenho minhas lives que eu faço, já completou 1 ano essa semana, as lives que de segunda a sexta, gente, eu acordo 5 horas da manhã, tem que amar muito falar disso, né? Então, eu acordo às 5 horas da manhã, 5h55, eu inicio as lives e através dessas lives surgiu uma outra empresa, que é a Relives, que é, deixa eu fazer uma merchan, minha camiseta, né? São blusinhas com versículos cristãos. Essa aqui é Se Crer Viverá. Então, também surgiu essa empresa através das lives, porque eu falo que quando o empreendedor tem sangue empreendedor, ele vê oportunidade em tudo e ele quer abrir empresa, ele quer se desafiar. Muito interessante, porque você
tem realmente no sangue essa questão do empreendedorismo e você mistura com fé. E como que é essa experiência para você, né, tanto para os seus clientes, para as pessoas com quem você trabalha e as lives que você também faz aí às 5h55 da manhã? É isso mesmo, né, o horário? Isso. No fim, tudo se conectou, né? Porque, como eu falei, a minha empresa é uma empresa que a gente prioriza muito a saúde. E aí não tem como falar de saúde sem falar do espiritual. Isso talvez as pessoas não se atentam tanto. Quando a gente fala de saúde, a gente se apega muito ao físico, ao corpo. E a Bíblia fala, né, que nós somos um ser trino. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então, eu preciso cuidar da minha alimentação, do meu corpo, da minha alma, que são as minhas emoções, e do meu espírito, né? Então, a saúde envolve tudo isso. E hoje, na empresa, eu consegui, graças a Deus, linkar essa saúde, esse cuidado como um todo. Então, lá, a cultura da empresa é isso. A gente ouve louvor, a gente faz oração, a gente implementou na empresa, né, os princípios bíblicos. Então, essa questão do respeito com os colaboradores, a questão do servir, né, fazer a mais, né? Então, e vários outros princípios, né? Eu fui estudar a liderança de Jesus para conseguir me desenvolver como líder na empresa. E aí, nossa, aí a gente vai crescendo em sabedoria cada vez mais e mais e mais. Então, hoje eu consegui linkar a espiritualidade na minha empresa e a gente tenta criar essa consciência nos clientes de que não é só se alimentar bem, é buscar também a fé para a gente alcançar esse equilíbrio no nosso ser, né? Corpo, alma e espírito. Muito importante tudo isso. Com toda essa sua experiência, né, de forma resumida que você traz para nós aqui, para a gente entender um pouquinho, é muito importante também deixar uma mensagem para quem nos acompanha. Que mensagem você deixaria e deixa para quem está nos acompanhando referente não desistir de si mesmo, quanto à questão da fé e também, né, quem está buscando essa questão do empreendimento, do sonho a ser conquistado? Tá, então eu vou puxar esse versículo aqui, que está em Marcos 9:23, né, que fala: se podes, né, um pai de um menino que estava passando por uma dificuldade lá, virou e falou assim: Jesus, se podes, cura o meu filho. Aí ele olhou para o pai do menino e falou assim: se podes, tudo é possível para aquele que crê. Então, a fé faz a gente alcançar o que a gente quiser, né? Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos perante o poder dele que está em nós. Então, quanto mais a gente entende que nós podemos viver e fazer muito além através da fé, mas não uma fé otimista, uma fé ilusória, uma fé real de que o Espírito Santo habita em mim. Então, se Deus está em mim, eu posso fazer muito além. E também faz com que eu consiga perseverar. Tá difícil, Deus está aqui comigo. O Deus do amor está permitindo que eu passe por isso. Então eu vou suportar, porque é necessário que eu passe isso. E depois que isso passar, eu vou me tornar mais forte. Eu vou ter crescido. Eu vou ajudar outras pessoas. Então acho que não dá para viver sem fé, não dá para viver sem Deus, porque Ele é o nosso tudo. Ele dá poder, Ele dá fé, Ele faz a gente sonhar grande e realizar coisas grandes também. Então, acho que a mensagem que eu quero deixar é essa: se está passando por um momento difícil, pensa sempre nisso. Tudo é possível para aquele que crê. Não desista. Às vezes Deus quer te tirar do cenário que você está e te pôr em outro ambiente, te colocar, dar uma virada de chave na sua vida. Confia, porque tudo é possível. Muito bom, Tássia. Olha, muito bom te ouvir, né? Nesse momento, assim, aqui no Conversa, na nossa conversa entre amigas mesmo, Sim, que eu costumo dizer, uma delícia, né? Nesse papo amei. gostoso.
é que você continue transformando vidas por meio, seja do seu empreendedorismo, seja por meio também da sua fé, compartilhando as suas lives, que isso que é importante, fazer a diferença na vida das pessoas e para nós mesmos. Eu acho que você está indo com esse propósito e conversando com você, eu percebo que está no caminho certo. Amém. Parabéns, eu desejo para você sucesso e muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Conversa. Obrigada, amei. Volto. Com certeza, o convite está aberto. E você, gostou? É isso mesmo. Ela tem muita história para contar para a gente aqui, foi de forma bem resumida e com certeza a nossa convidada aí para retornar. Para você aqui, nós vamos deixando o nosso muito obrigado, que nos acompanhou até aqui, e aquele forte abraço. Até mais, até o nosso próximo encontro.